Opa, tudo bonzinho? Opa, tudo bonzinho? Estamos aqui em mais um vídeo e dessa vez para falar sobre um tema um pouco polêmico que é o Black Hat. Vamos conhecer algumas técnicas e entender por que não vale a pena a gente aplicar elas no nosso site. Então, depois da vinheta, vamos falar um pouco sobre esse mundo obscuro. Antes da gente começar esse vídeo, a gente quer dar um recado. A gente está gravando esse vídeo aqui antes do final de semana. Nós estamos aqui é quinta-feira hoje. O vídeo vai ser lançado só na próxima terça. E nesse meio tempo aí a gente vai para o Search Master Brasil em São Paulo, que vai acontecer na sexta e no sábado. E a gente vai fazer uma cobertura desse evento. Vamos tentar conversar com algumas pessoas lá. E depois a gente vai distribuir isso para que tu possa acompanhar por aí tudo que rolou lá no Search Master Brasil. Então não perca o próximo vídeo para saber tudo o que rolou lá no Search Masters. Mas então vamos falar de Black Hat. Muita gente se pergunta se vale a pena, se ainda se faz isso. A gente às vezes vê algumas coisas meio malucas por aí. E hoje a gente vai conhecer algumas dessas técnicas, o que ainda se usa, o que leva a punição e o que dá para aproveitar de conhecimento disso tudo. Então, para começar, é importante a gente esclarecendo o que significa isso, Black Hat, né? Black Hat são técnicas de SEO que vão contra as diretrizes de qualidade do Google. E a gente chama de Black Hat aqueles analistas que aplicam essas técnicas. Mas existe também um termo que é completamente ao contrário, que a gente chama de White Hat, que são as pessoas ou as técnicas que estão dentro das diretrizes de qualidade do Google. Esse termo Black Hat ele foi herdado lá dos primórdios da informática, quando começou a aparecer os hackers. E os hackers eles tinham duas divisões muito bem definidas ali, que é aquela galera que, quando eles descobriam uma brecha de segurança num sistema, por exemplo, eles comunicavam a empresa e aí avisavam como é que tinham descoberto essa brecha e davam dicas de como corrigir elas. Por outro lado, existiam o que o nome mais correto seriam os crackers, né? Que são os hackers Black Hat, que é aquela galera que quando eles conseguem invadir um sistema, quando eles conseguem hackear um sistema, eles apagam dados, colocam informações lá dentro, roubam dados. Então eles são os conhecidos os mauzinhos aí. E o termo Black Hat, que em português significa chapéu preto, veio daqueles antigos filmes de faroeste, onde normalmente os mocinhos usavam um chapéu branco, ou seja, os White Hats, enquanto os vilões usavam um chapéu preto. E essa era uma técnica de cinema muito usada para identificar quem era o bandido, quem era o mocinho no tempo do cinema em preto e branco. Para entender o que pode ou não ser feito, a melhor coisa é consultar os documentos do próprio Google, que lista lá nas diretrizes de qualidade uma documentação completa dizendo o que não pode ser feito, que é considerado Black Hat, e técnicas que são consideradas ok para o SEO. A gente vai colocar o link para essa página do Google com toda essa documentação no post aqui embaixo. Existem diversas técnicas de Black Hat. Nós vamos falar aqui, vamos comentar algumas das mais comuns delas. Uma técnica bem antiga, que faz tempo que eu não vejo ainda bem, são os textos escondidos. Muitas vezes a gente via a página com fundo preto e a pessoa ia lá e colocava o texto também com a mesma cor, em preto, para o texto não aparecer para o usuário. Por que se fazia isso? Porque aí se colocava um monte de termos e palavras-chave para começar a puxar tráfego através delas, porque os robôs de busca continuavam lendo ela no HTML, mas o usuário não via. Assim como essa técnica é feita dessa forma, ela também pode ser feita usando, por exemplo, o texto atrás de uma imagem, ou com algumas regrinhas no CSS, escondendo ela, por exemplo, com um display nome. Então existem diversas formas de esconder um texto em HTML. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso até de uma forma um pouco inocente. Uma coisa que eu vejo muito é o pessoal fazendo aquela técnica de CSS que chama Image Replacement, que geralmente é usado no logo do site. Para não ficar em texto puro, o pessoal coloca a imagem e coloca o texto Image Replacement para poder colocar um H1, uma marcaçãozinha lá no HTML. Só que isso pode ser interpretado pelo Google como texto escondido. O segredo para que não leve uma punição aí é não colocar nada mais, nada menos que o mesmo texto que esteja ali na imagem. Se tu colocar algum texto a mais ou colocar um texto a menos, ou seja, o texto escondido ali, entre aspas, se ele for diferente do texto que o usuário vê quando ele está enxergando a imagem, isso é passível de punição. E uma outra técnica muito semelhante a essa que a Karina citou agora são os links escondidos. Assim como a gente pode esconder texto do usuário e deixar ele disponível para os buscadores, a gente também pode esconder links. E sempre que o Google encontrar, seja os textos, sejam os links,
isso certamente vai dar punição para o site. Keyword stuffing, que a gente conhece como repetição de palavra-chave, era uma técnica muito usada antigamente e infelizmente muita gente ainda acredita nisso. Muita gente vem me perguntar hoje, mas qual que é a densidade ideal de palavra-chave dentro de um site? Esqueça a densidade de palavra-chave, isso não existe mais e tu está correndo um sério risco de receber uma punição do Google por tentar fazer essa densidade de palavra-chave. Na prática, isso é repetir algumas palavras dentro do texto, seja dentro do conteúdo mesmo, dentro do artigo ali, se a pessoa está lendo dentro de um blog ou de uma descrição de produto, se ela está lendo de um e-commerce, e até mesmo numa alt tag de uma imagem ou no nome de uma imagem, no title de uma página, description de uma página, até mesmo na meta keywords de uma página. Qualquer lugar onde eu ficar repetindo uma palavra-chave de forma demasiada, isso pode me gerar punição. É muito ruim para o buscador e pior ainda para o usuário. Uma das técnicas que eu ainda vejo por aí é a de Dory Pages. Às vezes eu acho até que a pessoa também faz isso um pouco na inocência, querendo abranger um monte de palavras-chave, um monte de termos, acaba criando páginas, às vezes com conteúdo muito parecido ou até sem conteúdo, tentando colocar só um meta title e uma URL com uma palavra-chave que possa atrair tráfego, para então levar para uma página principal, que é onde tu vai vender o serviço ou produto. Então tu cria uma página inútil, mas otimiza muito bem essa parte do title, essa parte da URL e faz com que essa página seja uma página de entrada, ou seja, uma landing page muito bem otimizada, mas inútil para o usuário. Algumas vezes o webmaster pode encontrar uma dificuldade na criação e adaptar isso de uma forma que seja extremamente amigável para os buscadores. Um grande exemplo disso são páginas em Flash, por exemplo, que a gente sabe que para SEO elas são muito ruins e muito difíceis de serem otimizadas. Então, uma solução encontrada pelos webmasters é mostrar para o usuário uma página onde ela vai ter uma aparência bonitinha, um design legal, uma experiência bacana para o usuário ali, visualmente falando, só que para os buscadores ele apresenta uma outra página completamente diferente, com muito conteúdo e muito bem otimizada. Essa técnica se chama cloaking, que é exibir para o usuário uma página e exibir para o buscador outra, e a gente consegue fazer isso de uma forma até fácil, porque via programação dá para identificar qual é o agente, ou seja, qual é o sistema que está acessando a página. Se for um Internet Explorer, se for o Firefox, se for um Google Chrome, a gente sabe que é um usuário e exibe determinado conteúdo. Se for o Google Boot, Yahoo Slurp, Bing Boot ou qualquer outro que a gente identifique como um robô, a gente exibe o outro conteúdo ali bem bonitinho e otimizado. Daí, será que a gente grava de novo? A gente falou até agora de técnicas on-page, que são técnicas aplicadas dentro das próprias páginas e no conteúdo. Mas existe também o Black Hat off-page, que são as técnicas aplicadas para o link building. Cada vez que uma página coloca um link para uma outra página, ela deixa essa página mais popular. Pensando nisso, surgem aí as brilhantes ideias de conseguir esses links de forma ilícita. E uma das mais comuns é o link farm. Quando as pessoas começam a aprender link building e elas se dão por conta que quanto mais links elas conseguirem, maior vai ser o posicionamento delas no Google, elas começam a surgir com aquelas ideias de criar outros sites que não existem, sites fictícios, simplesmente para conseguir colocar um linkzinho para o seu lá e tornar o site principal mais popular e com isso subir no ranking. Só que essa técnica é uma técnica muito manjada e muito antiga já, e o Google consegue pegar e consegue identificar esse chamado link farm, que são essas fazendas de links. Ele consegue identificar isso muito fácil e certamente o teu site vai receber uma punição se tu fizer isso. Ou para não criar os próprios sites e os próprios blogs, a pessoa também tem aquela brilhante ideia de começar a trocar link ou bannerzinho com outros blogs, com outros sites, com amigos, enfim. Isso tem que ter um pouco de cuidado também, é o momento que esse negócio começa a ficar muito recíproco, todo blog fica se ligando um ao outro de forma recíproca, fica muito evidente que houve uma negociação, que não foi uma coisa natural. E isso também é passível de punição no Google. Mas também não precisa ficar apavorado e não trocar link com ninguém, né? Porque a troca de link ela é, de certa forma, até uma forma de trazer tráfego para dentro do teu site. Só que, quando a gente vai trocar link, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas, como, por exemplo, o contexto do conteúdo com o qual tu está trocando o link. Se esse blog ou se esse site ao qual tu está trocando o link não tem contexto nenhum a ver com o teu, isso certamente vai ser visto como Black Hat. E também muito cuidado na quantidade, né? Porque trocar um link ou outro ali
para um site ajudar no tráfego do outro é algo completamente normal. Agora, fazer isso com 50, 100 sites, isso não faz o menor sentido. Então, a dica aqui é, para não caracterizar um Black Hat, fazer isso de uma forma que faça sentido, algo que seja uma troca de link pensando pura e simplesmente no tráfego que ele vai gerar do outro site para o teu, e não tentando obter vantagens no Google. A compra de links também é uma estratégia um pouco arriscada. Simplesmente comprar link ou comprar banner é uma técnica Black Hat. Só que o que acontece? Começou a surgir os publi editoriais, os posts patrocinados, que inclusive a gente comentou no nosso vídeo sobre link building, se não assistiu, assiste aí. E a gente falou lá que os posts patrocinados, eles são válidos sim para trazer tráfego, para trazer cliente, para divulgar uma marca, um produto, é válido fazer. Só que o que acontece? A gente tem que se munir de alguma punição usando o link nofollow, identificando o post como um post patrocinado, não tentando fazer de conta que aquilo ali foi uma coisa natural, se não foi. Então tem que saber fazer bom uso, tem que ter bom senso, assim como nas outras técnicas que a gente falou de link building, tem que ter bom senso para fazer. Uma técnica muito antiga de divulgação na internet é os cadastros em diretórios, cadastro em outros tipos de sites. Com isso, né, conforme o tempo foi passando, começou a aparecer aqueles cadastradores automáticos, que são softwares onde a gente coloca algumas informações no site e ele sai disparando o cadastro em tudo quanto é tipo de diretório que a gente nem imagina. Quando tu vai ver, o teu site está aparecendo em diretórios lá na China, o que não faz o menor sentido. Esse tipo de spam de submissão de cadastros, isso é muito mal visto pelo Google também, porque todo link, todo cadastro, ele deve surgir de uma forma espontânea, de uma forma natural. No momento que tu começa a fazer esses spams aí, enviando de forma automática o teu cadastro para tudo quanto é tipo de site, isso ele está contra as diretrizes de qualidade do Google. Além disso, tu vai estar colocando teu site em outros diretórios que tu não tem o menor controle, não sabe a qualidade deles, não sabe a procedência de outros links que estão lá. Um diretório que aceite uma submissão eletrônica, uma submissão automática, ele não tem critério nenhum de aprovação, né? Então, o teu site vai estar ali no meio de outros sites de conteúdo pornográfico, conteúdo de pirataria, conteúdo ilegal, sites que muitas vezes já foram até punidos pelo Google, e o teu site vai estar lá recebendo um link desses lugares. Então, não usa nenhum tipo desses serviços aí de cadastro seu site automaticamente em X sites. Isso não funciona mais hoje em dia porque ele não vai te trazer tráfego. Talvez lá no começo da internet, em 95, 96, quando só existiam os diretórios, ele até seria uma fonte de tráfego, porque era a única maneira que as pessoas tinham de conhecer coisas novas na internet. Hoje em dia ninguém mais procura nesse diretório, salvo alguns aí que podem se destacar, mas a grande maioria, 99% dos diretórios que existem hoje, eles não são mais usados. Então não faz o menor sentido usar esse tipo de serviço. Imagina que cadastrando o site manualmente ele já não surte efeito nenhum. Se a gente começar a cadastrar em massa, então piorou, né? Existem também, além desses para cadastrar em diretório, existem também aqueles softwares que fazem comentários em fóruns ou em blogs, também assim de forma automática. E para quem tem um blog em WordPress já sentiu na pele isso, porque a gente instala o blog lá, é questão de o blog ser indexado no Google e já começam a surgir aqueles comentários de spam. Assim que o Google identificar que o teu site está fazendo algo que vai contra as diretrizes de qualidade, ele certamente vai receber uma punição. Só que essa punição ela varia dependendo da gravidade da técnica utilizada. Algumas punições são um pouco mais brandas. Como a gente estava falando agora das técnicas de link building, por exemplo, se o Google achar que o link é muito artificial, ou é muito forçado, ele pode simplesmente desconsiderar aquele link. Não vai ser exatamente uma punição, mas ele não vai contar aquele link como passando relevância para as suas páginas. Isso geralmente acontece quando as técnicas usadas são aquelas técnicas mais primordiais. Então, o Google não chega a punir o site, ele não vai perder ranking, não vai perder posicionamento com isso, simplesmente aquela técnica vai ser ignorada. Mas existem algumas técnicas que podem sim perder algumas posições no ranking do Google. Não existe nada oficial, não existe uma página do Google, uma comunicação oficial do Google que fale sobre quantas são essas punições. Ou ainda ele pode ser totalmente banido do resultado, ser desindexado. Para qualquer uma dessas técnicas, se tu acreditar que o teu site pode ter sido punido, existe uma forma de fazer um pedido de reconsideração para o Google através do Google Master Tools. Então, logicamente, em primeiro lugar, tu precisa identificar qual foi a técnica usada e consertar isso, desfazer ela. E em segundo lugar, através do Google Master Tools, entrar em contato e fazer um pedido de reconsideração, e alguém vai fazer uma avaliação manual no teu site e ela pode voltar. Então o Google pode reconsiderar e o teu site voltar a ganhar as posições que ele tinha anteriormente.
Pelo próprio Webmaster Tools, a gente consegue ter indícios aí de que a gente pode ter sido punido. E às vezes até um aviso, mesmo quando essa punição é manual. Existe lá um item só de punição manual. Eu escrevi um artigo para o Tableless dando algumas dicas, além do Webmaster Tools, como mais a gente pode identificar que a gente pode ter sofrido uma punição. E como a gente pode consertar isso também. Então a gente vai deixar o link aqui embaixo para tu consultar lá. Se tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário lá mesmo ou aqui no vídeo. Uma polêmica que eu vejo muito e muita gente já me pergunta isso, algumas vezes até um pouco indignado, é: meu concorrente está aparecendo lá, ele está na minha frente, ele está bem posicionado, ele faz Black Hat, eu estou enxergando o Black Hat aqui e o Google nunca puniu ele. É uma dúvida muito comum que as pessoas têm isso, só que tu não sabe se ele já foi punido ou não. Muitas vezes ele pode ter sido punido sim e está aparecendo lá na tua frente, dependendo da técnica que ele fez, como por exemplo se ele fez uma pequena repetição de palavra-chave, o que é, de certa forma, Black Hat, o Google pode estar simplesmente ignorando aquela parte ali, ou seja, ele recebeu uma punição bem branda, mas mesmo assim ele tem outras qualidades que deixam ele aparecer na frente. Então, o fato de tu ver bem posicionado um site que está usando um Black Hat, não significa que ele não tenha sido realmente punido já. E tem uma forma da gente denunciar isso? Tem uma forma da gente denunciar, muito bem perguntado. A gente vai colocar o link aqui no post. Se tu acredita que o teu concorrente está fazendo Black Hat e que ele, por algum acaso, ele ainda não foi punido, tu pode denunciar isso para o Google. Basta entrar em contato através dessa página, preencher um formulário e dizer por que tu acredita que ele fez Black Hat e que ele deveria ser punido. Envia isso para o Google e alguém vai fazer uma avaliação manual desse site. E se por acaso ele não foi punido e alguém do Google achar que deveria ser, que ele realmente está fazendo uma técnica Black Hat, ele será punido. É por isso que é arriscado fazer Black Hat, porque muita gente está vendo o que tu está fazendo e a qualquer momento alguém pode ir lá e te denunciar. Então, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Deixa um like se gostou e deixa um comentário também para a gente trocar ideias sobre esse assunto. Não esqueça de assinar o nosso canal e até daqui a 15 dias.